Olá! Nesta aula nós vamos ver sobre o governo Dutra. Após a queda de Vargas, aconteceram as eleições, que já estavam previstas para 2 de dezembro de 1945. Nela concorreram Eurico Dutra, pela coligação entre o PSD e o PTB, Eduardo Gomes, pela UDN e Edu Fiuza, pelo PCB. Nessas eleições seriam escolhidos os deputados que participariam da Assembleia Constituinte, que finalizaria de fato com a ditadura do Estado Novo. Dutra era o favorito para as eleições, pois seu partido contava com grandes personalidades políticas e também com a estrutura sindical que vinha do governo Vargas. Nessas eleições, os setores mais conservadores se surpreenderam com o número de candidatos eleitos do PCB, com 15 deputados, e com Luiz Carlos Prestes para senador. Já no começo de 1946, a Constituição foi promulgada, sendo esta muito diferente da anterior. A quinta Constituição brasileira foi conhecida como Constituição Liberal. Os estados voltariam a ter mais autonomia e o caráter federalista. O Brasil voltaria a associar os 25 estados e as 5 regiões. As eleições para o executivo e legislativo seriam diretas. Estava estabelecida a igualdade perante a lei, independente de suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas, liberdade de pensamento, a inviolabilidade do sigilo de correspondências, a liberdade de associação para fins lícitos, o direito de propriedade. Algumas restrições continuaram, como a restrição à greve. O Estado ainda poderia interferir nos sindicatos. Novamente, o contexto internacional exerce grande influência no governo brasileiro. Nesse momento, o mundo está vivendo a Guerra Fria e o Brasil continuava aliado aos Estados Unidos. Isso fez com que Dutra estreitasse as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, abrindo o país para as exportações. Isso foi prejudicial ao Brasil, pois o capital acumulado durante a Segunda Guerra foi gasto com a importação de itens supérfluos. Junto a esse excesso de importações, a indústria brasileira passava pelo seu pior momento, desde ante a Era Vargas. Os efeitos da associação com os Estados Unidos fizeram com que o Brasil cortasse relações com a União Soviética em 1946, por conta da Guerra Fria. Em 1947, o PCB foi novamente cassado, dessa vez com a justificativa de que seria um representante da União Soviética. Isso porque Prestes fez uma declaração em que dizia que ficaria contra o Brasil no caso de uma guerra entre o país e a União Soviética. Na verdade, o governo estava preocupado com a quantidade de pessoas que vinham aderindo ao Partido Comunista e também por conta das pressões dos Estados Unidos. Em outros países da América Latina, nesse mesmo período, os partidos comunistas também passaram a ser ilegais. Em 1949, ainda por influência dos Estados Unidos, foi formada a Escola Superior de Guerra, que seria responsável por elaborar a teoria da segurança nacional. O governo se sentia ameaçado por uma possível invasão comunista e, para defender o território, era necessário que se combatesse os comunistas ideologicamente e militarmente, isso dentro do próprio país, pois esse inimigo interno poderia ser mais perigoso que o próprio inimigo externo. O governo tentou modificar um pouco a linha econômica que o Brasil vinha seguindo a partir de 1947. Para isso, foi criado o Plano SALT, que tinha como objetivo estimular as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Infelizmente, o plano praticamente ficou só no papel. Durante o governo Dutra, o país manteve uma taxa de crescimento de aproximadamente 6% ao ano. Apesar disso, a dívida externa aumentou junto com a inflação, desemprego e desperdício das reservas econômicas, demonstrando o fiasco que se mostrou o plano. Com isso, o debate entre nacionalismo e liberalismo cresceu muito nesse período, em torno de qual política o Brasil deveria adotar. Durante o mandato de Dutra, foi criado o Estatuto do Petróleo. A partir dele foram construídas as primeiras refinarias e os primeiros navios petroleiros. Também no governo dele, o Brasil pela primeira vez sediou a Copa do Mundo, em 1950. Acabou perdendo a final para o Uruguai. E no mesmo ano foi inaugurada a primeira emissora de televisão brasileira, a TV Tupi.